Pessoal, tudo bem? Cafezinho, Karina Linhares, terapeuta holística, especialista no gráfico da vida. É, eu trouxe aqui alguns. Eu estava aí falando com um cliente, explicando a ele sobre como nós associamos os personagens, os mitos das lives que eu estou fazendo com o gráfico da vida, a terapia do gráfico da vida. Então eu estava explicando, eu deixei aqui o meu whiteboard, né, para que a gente pudesse, para que eu pudesse não perder aquilo que eu expliquei, que eu desenhei para ele, para mostrar para vocês, né? Então nós temos aí as lives que eu estou fazendo sobre os arquétipos do desenvolvimento humano através das figuras dos mitos gregos, e para que nós possamos aí começar o nosso processo de reflexão, aquilo que nos orienta para quem nós somos. E, e é o que eu estava explicando para ele também. A partir do primeiro personagem, que é o deus Dionísio, e eu trouxe aqui a figurinha para vocês relembrarem. Para quem não viu as lives, vai lá no meu canal do YouTube, Karina Linhares, Iris Holistic Care. Mas basicamente é isso, o rei Dionísio, quando ele se lança, é o início da nossa experiência humana, quando ele sai ali naquele impulso para viver as experiências do mundo, ainda sem nenhuma maldade, nenhuma bondade, sem nada, sem nenhuma experiência. É como se ele fosse um computador totalmente limpo, onde ele começa aí a fazer, a gravar as experiências da vida. E logo depois veio Hermes, onde traz aí um sentido de proteção, de direção para o Dionísio, para que ele possa começar as experiências, para que ele possa começar a ir entendendo as diferentes direções, ainda sem fazer escolhas conscientemente, claro, porque ele não sabe o que espera, né? O que a vida traz de experiências, é aquela ligação instintiva somente entre o céu e a terra, mas que ainda não se desenvolveu, ainda não criou nenhuma noção das coisas que vão acontecer. Aí vem a deusa Demétria ensinando todos os aspectos da paciência, de que a vida é feita de ciclos, de que nós temos que esperar para que cada estação se amadureça e dali tirarmos as lições e os ensinamentos. É onde nós começamos a sentir que existem perdas, existem ganhos, existem dor, a dor da separação, onde a filha dela, né, é abduzida, Perséfone, para o submundo, né? E ali também nós começamos as experiências dos relacionamentos, da nossa forma de nos relacionarmos no mundo da dualidade, né? No mundo entre os reinos da luz e o reino da escuridão. E aí Zeus, o deus dos deuses, né, onde ele praticamente nos traz aí a força, o poder, a proteção, que pode muitas vezes ser muito boa, mas pode também ser muito tirana, se nós não temos a flexibilidade para entender e para lidar com as experiências que se iniciam na nossa vida. A partir de Chiron, que é o metade cavalo, metade homem, aqui nós começamos o processo de questionamento de quem somos, o porquê das nossas intuições, a questionar a vida e a espiritualidade, quem criou, como criou, o porquê estamos aqui. Então, a partir desse personagem, nós podemos ver que anterior a esse personagem, as pessoas que vão procurar a terapia do gráfico da vida, elas não vão ter as experiências necessárias para
vivenciar essa ferramenta de forma a transformar aquilo que é preciso transformar. Então você tem um trauma, uma dor, uma culpa, dificuldades de se relacionar, dificuldades financeiras, ou qual seja aquele fator que se repete mais na sua vida e que traz um desafio maior, é quando a queda no fluxo do gráfico, né? Nós fazemos o gráfico da vida através de fluxos, da medida do fluxo universal, aquilo que está gravado em você. E essa gravação começa dos 3 meses de idade, toda essa parte aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o gráfico da vida. Essa parte aqui dos 3 aos 9 meses no período gestacional. E aqui seria um marco, a data do nascimento, quando você nasceu, até os 7 anos. Então, você ainda está gravando, está fazendo download das informações. Informações que vêm do meio. Porque anterior a isso, Karina, anterior a isso a gente não tem nada gravado? Tem. Estão gravados nos filamentos do DNA, na parte quântica, aqueles 95% que a ciência não considera ou considera como um lixo, né? Mas na realidade ali tem muitas informações de vidas anteriores para quem acredita nisso, né? E tem que acreditar, pelo menos que hajam informações no seu inconsciente, para que você possa aí entender os ciclos da vida. Quando nós identificamos, por exemplo, aqui com 5 anos de idade, está gravado no seu fluxo algo que te deixou com muito medo. E esse medo está também em outras fases do seu gráfico, né? Da onde vem esse medo? Vem da fase intrauterina? Vem de vidas anteriores? O que realmente está acontecendo com você que não deixa que você flua na sua experiência atual de vida? E aquele fator de medo vai se repetir várias vezes, impedindo com que você possa viver plenamente, né? Aquilo te bloqueia, te auto-sabota o tempo todo. É um medo da escassez, um medo da falta, um medo da perda, um medo da solidão, um medo de altura. Seja o que for, aquilo está fazendo com que o seu fluxo não esteja equilibrado, né? Porque o ideal é que esse fluxo esteja alinhado, né? O máximo possível. E através da radiestesia, nós temos um padrão de medida na realidade, mas eu já fiz vídeos sobre isso, explicando o que é o gráfico da vida. Mas, voltando aqui, esse período aqui em que nós fazemos o download, é esse período de todos esses personagens que eu já falei nas primeiras lives, talvez da parte 1 até a parte 7 ou 8, alguma coisa assim. E esses personagens, nesse período, nós vamos adquirindo as experiências, né? A partir daqui, dos 7 anos, nós já temos a capacidade de fazendo escolhas, de tendo um pouco mais, desenvolvendo a nossa consciência. Até então, nós vivemos aí numa onda de frequência cerebral, mais até a teta, a alfa, onde nós realmente temos condições de absorver informações. Ai, Karina, mas depois disso a gente não absorve mais? Não, continuamos. Existem certos momentos que o nosso cérebro ele diminui a frequência. Ali nós estamos mais suscetíveis a absorver coisas do meio também, né? De tudo que nos rodeia. É por isso que a hipnose, técnicas de, por exemplo, como a do gráfico da vida, nesses momentos o que é que faz para transformar essas experiências? Nós não vamos apagar uma experiência ruim, um trauma. Nós vamos transformar, nós vamos ressignificar, nós vamos dar um outro significado a esse medo. Nós vamos reprogramar, né? Seria assim, não deletar, não apagar aquilo que já está ali, porque é uma experiência única, né? Nós só vamos diminuir aquela frequência dessas sensações e colocar
mensagens ali dentro do seu subconsciente que vão te favorecer a superar aquilo, que aquilo não tenha a mesma força dentro de você. Então, esse é o objetivo maior, né? São, às vezes, mas está tudo bem na minha vida, eu não preciso modificar nada. Sim, nós sempre podemos melhorar, né? E não existe nesse mundo dualístico algo que seja somente positivo. Todo o processo mais desafiador, doloroso, faz parte do nosso desenvolvimento. Como nós vamos passar por aquilo, ou superar aquilo, quanto mais ferramentas, quanto mais experiências nós tivermos, menos afetados nós vamos estar por aqueles desequilíbrios, né? Esse é o grande desafio do ser humano. Então, nós temos aqui tem o nome Maria, Joana, porque nesse processo anterior aos 3 meses e das vidas passadas, são experiências que nós trazemos de outros personagens que nós vivemos. Não é aquele personagem que nós falamos, eu vou reencarnar. Não vemos como um processo reencarnatório, mas como um processo encarnatório. A cada experiência humana que nós vivemos um personagem diferente. Reencarnaríamos se vivêssemos a Maria em todos as nossas experiências de vida na Terra. E não é assim. Nós temos uma essência única, mas experiências diferentes, personagens diferentes. Nós já fomos Joana, José, Maria, Pedro, Adriano, Marcelo, Maria, mas nós encarnamos um personagem diferente para que nós possamos assimilar experiências diferentes, mas nós trazemos experiências de todos os outros tempos. Apesar do gráfico da vida ser cronológico, as nossas experiências não são. Elas respeitam ciclos. Não é? Então, nós vamos em busca aí de alinharmos o gráfico para fazer com que essas quedas ou esses traumas, esses problemas possam ser alinhados de forma a que você vai contribuir tanto para gerações presentes, passada e futura, para que aquilo não tenha tanto sentido mais. Porque você se ajudando, você está ajudando também aos seus antepassados e às gerações futuras, porque estamos todos conectados, né? Existem alguns vídeos que eu fiz do gráfico da vida que explicam um pouco mais isso em detalhe, então eu não vou aqui me adentrar a isso. Basta saber que sim, para aqueles que querem fazer o gráfico da vida, entender um pouco mais de si, precisa ter um certo nível de desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual para que entenda esse processo, né? Você entendendo o processo, entendendo um pouco mais sobre você, você vai ter mais resultados, mais condições de autoanálise, de autoconhecimento, que é o objetivo maior do gráfico da vida. As sessões do gráfico da vida, o que eu preciso? Da sua data de nascimento e o nome completo de nascimento. A partir daí, com os dados radiestésicos, eu vou fazer o gráfico, vamos identificar os fatores que estão aí travando um pouco a sua experiência, impedindo com que você viva mais plenamente, seja uma insegurança, seja uma culpa, um trauma qualquer que está te impedindo aí de você viver plenamente a sua experiência com mais equilíbrio. Uma vez ressignificado o gráfico, vamos supor que aqui nós estamos em 2023, ressignifiquei todo esse período gestacional, primeira infância, adolescência, tá tudo alinhadinho. E de 2023 para frente? De 2023 para frente, você começa a fazer escolhas de uma forma mais consciente a partir desse realinhamento.
Então, aqueles ciclos que se repetiam tendem a não se repetir, que é importante porque você tem aquela ferramenta, aquela bagagem, uma outra experiência, você perdoou, você superou, você perdoou alguém, você superou uma dificuldade, um medo, uma ansiedade, você superou a incapacidade de se relacionar com as pessoas, enfim, seja o que for, todos nós vivemos nesse mundo dualístico e nós precisamos aí de viver as duas experiências, mas a forma como nós passamos por isso pode ser através de escolhas menos doloridas, vamos dizer assim, que nos proporcionem um crescimento, mas que deixe aquela contribuição, aquela semente para que nós possamos entender mais o nosso propósito de vida, o porquê estamos aqui, qual é a nossa finalidade, né? E viver aí sem estarmos na futilidade ou no dia a dia, deixando a vida passar, vivendo aí simplesmente os prazeres e os desprazeres da vida, mas tendo um propósito maior como seres coletivos e universais. Então, não dá para a gente mais, nesse momento de separatividade que nós estamos vivendo, alimentar esse tipo de mentalidade. Nós temos sim que pensar no bem comum, no coletivo, entender as diferenças, aceitar as diferenças. E uma coisa muito interessante, eu acho até que eu tenho anotado aqui, que nós realmente temos que entender que a matéria e o espírito é parte desde sempre da humanidade. Civilizações antigas aí nos mostram isso, né? A partir do momento do materialismo, daquilo que a ciência tem que provar, e a ciência prova a existência da espiritualidade, prova a existência de algo que nos criou, né? Muitas vezes as linhas da ciência não são reconhecidas para que não possam ser, vamos dizer assim, é um sistema na realidade, né, que a gente de crenças que nós temos. Então, nos ensinaram a acreditar em determinados dogmas e paradigmas, quando nós estamos acima de qualquer dogma e qualquer paradigma. Mesmo que nós tenhamos que acreditar em algo espiritual, não necessariamente é algo religioso. Então, fica aqui a dica. Karina Linhares, terapeuta holística, especialista no gráfico da vida. Iris Holistic Care, @gmail.com, para aqueles que se interessarem em fazer o gráfico ou precisarem de mais informações de como essa ferramenta pode te ajudar aí no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, um abraço, continuem vendo as lives, temos aí 22 personagens e estamos aí a caminho das experiências do ser humano a partir do deus Dionísio. Um abraço, pessoal.